aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje teremos dossiê para falarmos das relações umbilicais entre o senhor Sérgio Fernando Moro e o império da Rede Globo. Gente, essas últimas entrevistas que a Rosângela deu foi bem reveladoras. Sabe quando liga aquele sentido aranha e você sabe que tem mais alguma coisa? E quando você começa a cavar, você vê como tudo vai se encaixando. A Globo aparecendo, as ligações com o Luciano Huck, essas novas movimentações com o PSDB, tudo vem fazendo sentido. E pra gente chegar nessa conclusão, a gente vai ter que voltar pra raiz, onde tudo começou. Iremos falar desde problemas, grandes esquemas, grandes CPIs como Banestado, vamos falar um pouquinho da Lava Jato, do Petrolão, vamos falar do Odebrecht, sai um livro novo aí um pouco interessante que complementa algumas lacunas. Também teve uma reportagem interessantíssima da Intercept sobre o senhor Moro, para quem ele está trabalhando, para quem ele vai receber 750 mil reais e para fazer o quê? Também vamos falar das eleições, teve algumas coisas interessantes por parte da esquerda que valem a pena ser mencionadas, movimentações que apontam, como por exemplo o Felipe Neto já declarando que ele sim vai apoiar Sérgio Moro em 2022, mas também coisas das eleições municipais. Sabe a questão do Carrefour? Então, a gente vai falar, quando falar da Intercept do Moro, a gente vai falar do Renova BR também e vamos falar do Carrefour como junta nesse pacote. Vamos falar rapidamente também sobre o discurso de Bolsonaro no G20. Então tem mais coisa ainda, se você está vendo, o vídeo de hoje está muito cheio, mas o dossiê hoje é quase um pequeno documentário sobre a questão do lavajatismo, as raízes do lavajatismo e da dívida que a Globo tem para o seu Sérgio Moro. E quando eu digo dívida, eu estou falando realmente em dinheiro e estou falando na casa de bilhões. Então vamos chegar. Tem aqui já essa foto aqui sugestiva, né? Um juiz, um martelo aqui, basicamente com um olho só, ele só tem uma única visão, que é a visão da grande Rede Globo. O que será que tem por trás disso, né? Então vejam só, meus amigos. Vocês devem lembrar que quando o Sérgio Moro saiu do governo, ele fez questão de chamar uma coletiva de imprensa, e na época eu fiz vários vídeos aqui, e uma das matérias que acertou em cheio tudo o que o senhor Sérgio Fernando Moro iria comentar em sua coletiva foram publicadas pelo jornal O Globo. Eles já sabiam de tudo, o que ele ia falar, o que ele iria reclamar, o que ele iria apontar de defeitos para o Bolsonaro. Então, depois de tudo isso daí, o próprio presidente veio a público, falou sobre Sérgio Moro. Aqui uma reportagem da época do UOL. Bolsonaro alfineta Moro e Globo em post. Para qual TV foram os prints? E aí vocês devem lembrar, assim que o Moro sai, ele vai ao Jornal Nacional, né? Ele, quer dizer, entrega para o Jornal Nacional aqueles prints que falava sobre os deputados bolsonaristas que estavam aí, né? Para ser investigados, e Bolsonaro questionava, cara, e essa matéria aqui, o que é que está acontecendo? Ali já era o prelúdio do inquérito do fim do mundo. O Bolsonaro já estava falando, ó, tem um pessoal, a PF, o próprio antagonista na época, se vocês abrirem aqui essa matéria que está aqui até no desenho, já apontava que era um inquérito inconstitucional e Bolsonaro questionava por que a PF estava sendo usada daquela maneira. E o Moro só ignorou e falou que era coisa do Alexandre de Moraes. E na mesma época você percebe que, olha só, como a esquerda trata, e às vezes a gente tem que ouvir o que a esquerda diz, porque em algumas figuras, a esquerda aparentemente acertou algumas coisas, não tudo. Como, por exemplo, a Carta Capital que falava, olha só, Globo e Moro retomam dobradinha em vazamento e construção como herói. Hoje, 2020, a imagem de Moro não é mais a mesma. Mas eu acho que assim que é quase a unanimidade que há um pouco tempo atrás, para grande parte da população brasileira, Sérgio Moro era tido como herói. E como nós chegamos até esse local? Então, pra gente, depois que fez esse resuminho aqui, pra gente fazer algumas perguntas, no dia de ontem tivemos mais algumas matérias envolvendo a família Moro, que as coisas começam a fazer muito sentido. Uma dessas matérias foi para o Grupo Globo, para a Bela Megali. A Rosângela já tinha dado entrevistas para a Veja, que é do Grupo Abril, vocês sabem o que é, não precisa falar muita coisa, né? E para o Grupo Globo, olha só a manchete, no governo, se você discorda, vira inimigo número 1, diz Rosângela. Pura narrativa da Rosângela Moro. Só que aí você vê, ó, essas entrevistas estão sendo concedidas não por nada, mas porque a Rosângela vai publicar um livro em breve. Você vê, ó, o livro se chama Os Dias Mais Intensos, uma história pessoal de Sérgio Moro. Vai ser lançado pela editora Planeta e vai relatar
a sua vida ao lado de Moro, marcada pela maior investigação de combate à corrupção do Brasil e a ascensão do marido à esplanada dos ministérios. Rosângela falou ao Globo. Então Rosângela vai contar a história dela ao lado desse grande herói. E aí você vê, ó, Rosângela conta que em 2002 foi uma eleitora de Lula, que chegou a torcer para o marido sair da Lava Jato e que sofreu mais com uma fritura de Moro em Brasília. Fritura de Moro? Do que com os ataques em seus tempos de juiz. Entra nessa conta a decepção com o governo. Acreditei que tinha um time de peso trabalhando junto. Quando você vê a fritura, claro que isso desagrada. Peraí, que fritura de Moro? O tempo todo o Moro teve a maior liberdade, fez coisas completamente questionáveis. Quem não lembra, em março, quando o Moro veio com aquela ideia de fornecer tablets para os presídios, não mandar tablet aqui para os presos, o governo mal se comunicou sobre isso. Era o tempo todo fazer o que queria, fritar o Sérgio Moro. Quando teve a questão da Vaza Jato, que mostrou muita coisa ali realmente errada que ele fez na época, o presidente pegou o Moro, levou para os estádios, e ela veio me falar com essa de fritura de Sérgio Moro, o cara que pediu para sair. Mas calma lá, a matéria interessante não é à toa. Mas havia outros nomes, como Marina, Geraldo e Ciro Gomes. Isso daqui é uma pergunta que foi feita ao longo da matéria, depois de falar o seguinte: você se arrependeu em votar em Bolsonaro? Ela fala assim, não sei o que, era Bolsonaro, o cara do PT, isso, aquilo, outro. Aí ela falou, tá, mas tinha outros nomes, pelo menos no primeiro turno. E aí a Rosângela falou de novo, ó, no segundo turno, aquelas eram as opções. Era não votar ou fazer a escolha por um dos candidatos. Ou seja, eu tinha que votar no Bolsonaro e ia votar no Haddad. E logo depois, a Bela Megali pergunta, e no primeiro turno, em quem a senhora votou? E aí você vê, essa eu pulo. Esse casal extremamente corajoso que quer desmascarar, sabe, os desmandos do governo Bolsonaro, ela não tem coragem de falar quem ela apoiou. Por quê? Tá com vergonha de falar que foi quem? No Álvaro Dias, que tanto ajudou, né? A questão da paz, aqueles projetos assim um pouco estranhos. Ou foi o pessoal do próprio PSDB? Voltou nos Tucanos, voltou no Alckmin. Muito me espanta, né? Não ter essa coragem para expor isso daqui. Vai fazer um livro para contar todas as artimanhas e bastidores do Planalto, mas não quer assumir em quem ela voltou. Tudo bem. Tem um episódio em que a senhora faz um post dizendo que entre ciência e achismo ficava com a ciência. O ministro pediu para apagá-lo e ela vem mais uma vez com a narrativa falando que nesse governo todo mundo já percebeu que não se pode discordar, ainda que tecnicamente o que é saudável. E eu acho que é claro que Sérgio Moro é completamente contra a liberação de Bang Bang pro povo, e ainda assim, Bolsonaro deixou, nunca demitiu o Moro. A única coisa que Bolsonaro realmente barrou foi a questão da Ilona Zabó, porque ultrapassa todos os limites do aceitável. Até a questão do tablet, como eu falei, não falou nada, mas o importante é manter a narrativa. E aí, olha só, a senhora conta que em agosto de 2019 desistiu de se mudar com a família para Brasília, porque sentiu que Moro era fritado pelo governo. E ela vem mais uma vez para falar, a fritura faz parte, fez o plano ser abortado. Que fritura é essa que ela diz, né? Só narrativa. E aí continua. Em fevereiro, a senhora falou que via Moro e Bolsonaro como uma coisa só, mesmo com essa fritura em curso. Queria apaziguar os ânimos? E ela diz, me expressei mal naquela ocasião. O que quis dizer é que a gente viu o Planalto como um time. Com Moro e Bolsonaro e outros ministros. No começo do governo eu disse, agora vai. Infelizmente, isso se perdeu. O que se perdeu foi a explicação dela que não tem nem pé nem cabeça. Não tem o que conversar. Foi bem claro, tá bem claro. Foi pura narrativa, como o próprio Sérgio Moro falou na época da questão da interferência da PF, onde ele foi questionado por inúmeras vezes, e pelo menos ainda nesse ano, em janeiro e março, um mês antes dele pedir para sair, o Sérgio Moro falou com todas as letras que Bolsonaro não interferia em nada, especificamente respondendo à questão da PF. E a própria Rosângela, na sua matéria ontem da Veja, anteontem no caso, ela falava que desde agosto do ano passado, Moro já não queria mais trabalhar, porque Bolsonaro queria trocar o diretor da PF, estava insatisfeito. E a gente vai falar do diretor da PF, a gente vai falar do Valeixo. Vamos falar do Valeixo, né? Então Rosângela tá merecendo mais uma vez o selo da cara de pau. Só cara de pau para conseguir dar uma entrevista dessa. E aí, gente, não para por aí. Ela também deu entrevista na Marie Claire. Essa daqui é um grupo, é uma revista também do Grupo Globo. O
Porque acho que eu só vou mostrar isso daqui. Olha só, Rosângela Moro, precisamos de uma terceira via. Ela que sempre diz que Moro não tá pensando em votar, se candidatar a político. A América pergunta, algumas semanas foi noticiado o encontro de Moro com Luciano Huck. A reportagem da Folha de São Paulo afirmou que, na pauta, estava uma possível candidatura em 2022. Essa fase pública passou mesmo? A Rosângela diz, o Brasil está realmente precisando de uma terceira via que não seja A nem B. Precisamos de menos polarização e mais projetos. Depois tenta fazer uma acrobacia mental para tentar justificar que não, Moro não vai ser candidato, mas todo mundo sabe o que é e que Moro está completamente envolvido com todo esse processo. Você vê, ganhando muito apoio na Rede Globo. E mais uma vez, essa entrevista foi dada porque ela está para lançar um livro. Então vocês percebem como ela vem ganhando notoriedade no Grupo Globo e suas afiliadas para tentar já promover o seu livro, que ainda vai ser lançado, e a emplacar essa narrativa contra o governo para gerar mais desgaste contra o governo. Diversas pessoas escrevem livro todos os dias, mas a Rosângela está conseguindo um lugarzinho especial. Por quê? Tem a ver com o Moro, né? Então por que Sérgio Moro, por que a Globo teria tanto interesse com isso? Tanto interesse, tem tantas pessoas que falam de Bolsonaro, mas a Rosângela é entrevistada por todo mundo, entrevistas longas. Você pega outras entrevistas nesses grupos, você vê que não são tantas perguntas. Eu trouxe poucas, mas são entrevistas que levam assim, uns 15 minutos para você ler tudo. Por quê? Por que a Globo quer tanto ajudar Sérgio Moro? Por que a Globo transformou Sérgio Moro em um herói? Havia, né, no passado, essa máscara caiu. E aí, para falarmos disso, vamos ter que começar a falar do Banestado. O grande CPI do Banestado que eu já falei algumas vezes. Aqui tem um artigo escrito há 4 anos atrás, 2016 pelo menos, aqui no Jus Brasil, que aqui já tinha um título, olha só, exclusivo. O DCM joga novas luzes sobre o escândalo do Banestado. E aí falava o seguinte: se alguém suspeita da parcialidade da Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário na caça aos corruptos, deve comparar a Lava Jato com o quase esquecido escândalo Banestado para tirar sua conclusão. Hoje, todo mundo vê que Sérgio Moro realmente tem um lado. A gente viu que o PSDB, até quando o Sérgio Moro estava na frente do Ministério da Justiça, nunca foi investigado. Bastou o Moro sair, pro Aécio receber visitinha, pro Alckmin receber visitinha, pro José Serra receber uma visitinha. O Moro realmente estava fazendo um trabalho muito engraçado, né? Porque parece que é coincidência. Ele sair, tudo começou a andar. E então você vê que há 4 anos atrás já se falava disso. Pô, por que ninguém vai atrás do PSDB? Foi o escândalo na hora certa. Foi o escândalo da hora na era FHC entre 1996 e 2003. Também nas mãos do juiz Sérgio Moro, mas sem a pirotecnia do Petrolão. Ou seja, aquela época foi um protótipo, sabe? Foi o case de aprendizado. Como começar a mexer os pauzinhos, entender o funcionamento político dos grupos, quem precisa de apoio, quem não precisa de apoio. Foi ali onde tudo foi aprendido. Na época não tinha tanta mídia. Ele viu que era o elemento que estava faltando. Depois, quando ele estudou sobre a Operação Mãos Limpas, porque a gente viu quão midiática foi a Lava Jato. Só olhar, inclusive, o nascimento do antagonista. E olha só, também o cara fala 4 anos atrás que a gente percebeu que nem todo procurador do MPF investiga corruptos em nome de Deus. E a gente vê, né, que realmente, olhando hoje, as informações que nós temos, quem é Deltan Dallagnol, principalmente depois desses vazamentos que ocorreram na Vaza Jato, as conversinhas estranhas que ele mantinha com Cláudio Dantas. Como, por exemplo, esse ano a gente teve votação para o CSMPF, Conselho Superior do Ministério Público Federal. São 10 cadeiras que basicamente traçam as diretrizes para todo o Ministério Público, procuradores e diversos cargos. O Aras tá bem ali, né, olhando de perto para tentar conseguir cadeiras-chaves, conseguir apoio para avançar com algumas coisas. E eleições passadas, na hora de escolher o procurador-geral, no caso o cara que era o Aras, lá para 2018, o Cláudio Dantas chegava lá pro Dallagnol perguntando: e aí, quem é o nome da Lava Jato? E aí um desses vazamentos foi exatamente essa mensagem, juntamente com o Dallagnol conversando com o Carlos Lima, falando: e aí, o Dantas está perguntando quem é o nosso candidato. E aí o Lima falava: os nossos candidatos são o Mário Bosnaglia e o Nicolau Dino, que é irmão do Flávio Dino, governador
do Maranhão do PCdoB. Olha só, o governador do Maranhão tem um irmão que é amiguinho dos lavajatistas. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ele é amiguíssimo e tá pensando inclusive numa chapa com Luciano Huck, que é amigo de Sérgio Moro. Mas é só coincidência. Só coincidência. Então isso tudo começa a ser revelado, a gente vê quem é Deltan, quem é todo mundo. E no conselho, na eleição do CSMPF que eu vinha falando, quem conseguiu 2 vagas este ano foi o Mário Busnaglia e o Nicolau Dino. E na disputa do Aras, os principais nomes que fizeram oposição ao Aras foram o Nicolau Dino e o Mário Busnaglia. Os nomes dos lavajatistas. Então o pessoal aqui há 4 anos de atrás já começava a apontar que existia, sabe, um início de desconfiança sobre o projeto de poder dos lavajatistas. E aí, olha só, também já se sabia que o juiz premiado não teve o mesmo apetite justiceiro doante dos poderosos do tucanato. E a gente viu, já mais que sabe isso daí, inclusive nos próprios prints da Vaza Jato, tem aquele print clássico que o Moro fala, não, para Deltan, né, não, esse negócio da FHC eu não sei, me parece fraco, e FHC o FHC é alguém que a gente não pode ter o apoio melindrado, tipo assim, não podemos perder o apoio do FHC, é um cara importante. Nele, apurou-se que 124 bilhões de dólares foram levados e lavados no exterior, daí com relação ao escândalo do Banestado. Nele estavam envolvidos grandes empresas, Globo e políticos expressivos. Opa! Falei pra você que a gente ia falar sobre a relação entre Sérgio Moro e a Globo. A Globo era um dos réus envolvidos no escândalo do Banestado, que Sérgio Moro era o juiz. Vai vendo. E aí, pessoal, estranhamente, a CPI, no caso, não deu em nada. E o judiciário, no primeiro grande caso nas mãos de Moro, jogou pesado com laranjas, prendendo apenas os chinelões. Os cabeças, o Moro ficou de boa. O procurador Celso Treis e o delegado José Castilho levantaram a tampa do esgoto e se deram mal. Suas carreiras acabaram quando denunciaram tucanos e seus aliados. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, uns documentos que eles geraram na época, inclusive mostrando o quanto a Globo vinha sendo investigada. Castilho e Treis viraram críticos das instituições em que trabalham. A experiência pioneira deles foi desprezada pela cúpula. Então, o Celso Treis, ele segue um pouco a linha do Aras, ele é um crítico do lavajatismo. Essa forma, sabe, que os lavajatistas às vezes gostam de atuar. Algumas pessoas dizem assim que a forma como eles determinam as coisas, realizam as buscas e apreensões, não são métodos assim tão convencionais. Alguns falam até que são irregulares, não sei. Aí o pessoal do jurista, vou reproduzindo a fala que essa gente diz. E o Castilho, que foi o delegado da PF na época, olha só, isso muitos anos atrás, foi a estrela dela. Isso aqui tá falando de uma vez que ele foi num programa durante a madrugada na Record, aquele programa que ninguém assiste. E aí levou o Castilho um livrão verde com a lista dos nomes de 3.000 pessoas com contas em dólar no esquema, entre mandantes e laranjas. A gente tinha um livro com todas as contas. Ainda tem, dá pra baixar, vocês na internet, tem 1.200 páginas. E 1.200 páginas. Ele brandiu o livro no ar, no plenário da Câmara, sem sucesso. Havia gente poderosa envolvida, tinha gente lá dentro, é claro que queriam abafar, e foi o que fizeram. O Banestado sumiu da mídia quando começou o Mensalão, e o Petrolão substituiu o Mensalão. Castilho diz acreditar que o pessoal da PF, que hoje atua na Lava Jato, isso aqui em 2016. Esse pessoal da PF que atua na Lava Jato, quando o Sérgio Moro assume, ele leva vários para Brasília. A gente vai comentar cada um. Só grave isso daí que a gente vai voltar para isso aqui daqui a uns 10 minutos. Então o pessoal da Lava Jato é movido não por sua preferência política, como muitos acreditam, porque cada um tem a sua. Mas esse pessoal, os lavajatistas, são movidos por uma imensa vaidade. É a mídia, é querer aparecer, está na vanguarda, tudo pura vaidade. Quer estar na mídia, quer aparecer. Em entrevista ao DCM, o procurador afirmou que é inconcebível essa intromissão da justiça na política. Esse policial, esse delegado, ele é até assim meio de esquerda progressista. Mas quando você faz aquele filtro básico, você realmente vê que tem assim uma certa atuação meio estranha. Ainda mais quando a gente olha, por exemplo, que a gente comentou recentemente no TSE, a questão do Disney Rossetti, que era da época da Lava Jato, mas de São Paulo, contou umas informações assim, um pouco privilegiadas, pelo menos é o que disse o Correio Brasileiro de Paulo Alexandre de Moraes. Então você vê, na época era ministro da Justiça, se eu não me engano, ou era da Secretaria de Justiça de São Paulo, não lembro. E você vai vendo como tudo vai ficando bem estranho.
E só, então, com base na atuação dele, o Ministério Público Federal passou a criar grupos especializados em crimes financeiros. Isso daí com relação ao Celso III. Esse procurador que teve a carreira, cara, jogada no lixo. O Judiciário também criou varas idênticas, sendo a primeira delas a do juiz Sérgio Moro. Ou seja, eles escantearam o Celso III, pegaram o esquema que ele criou de investigação, porque o pessoal foi atrás de muita coisa, e eu vou mostrar pra vocês quem impediu deles continuarem, foram os tucanos, já adianto. E aí, pegando esse exemplo, para criar algumas forças-tarefas, e uma das primeiras aí que vocês podem ver dessas varas foi a do Sérgio Moro. Banestado, Mensalão e Petrolão se ligam porque muitos dos procuradores e o juiz Moro trabalharam em todos eles. Todos os grandes esquemas de corrupção que o Brasil viveu e que no fim acaba sempre dando em pizza, a gente viu basicamente quem foi preso foi o Lula. O Lula. Tá, o Disseu foi na época do Mensalão. E realmente seus grandes... Quem, gente? Quem foi? Só laranja empresário. Só. Mas o espaço midiático, a construção do imaginário realmente foram grandes. Mas você vê, né? Esses juízes estavam em todos esses grandes esquemas. Não parece estranho? E a Globo estava lá. Por que eu estou falando? Que dívida é essa entre Sérgio Moro e a Rede Globo? Vejam só. Ele, ainda hoje, mantém cópia dos volumes do inquérito em seu gabinete. Gosta de exibi-los aos interessados. Isso aqui está falando do Celso III, o procurador. Nunca se pode fazer justiça porque o governo FHC tinha altos membros envolvidos. Parte do dinheiro serviu para a compra de votos para a reeleição dele. Outro escândalo da época. Como é que Moro trata a questão do FHC? Não, a reeleição do FHC foi ser uma coisa pontual na época, que entendeu? E a gente vê que não vale a pena. Ele não critica, ele não fala da compra de votos, que é uma coisa que todo o Brasil sabe, ele pisa em ovos. Você vê, né? O Moro realmente garantiu que nenhum tucano sofresse durante mais de 10 anos no Brasil. Nossa experiência de combate à corrupção serviu como modelo para a Lava Jato. Não podemos avançar porque a CPI deu em pizza. E um dos entraves foi quando flagramos a Rede Globo e a RBS mandando dinheiro para fora. Opa, chegamos na Globo. Quando chegou na Rede Globo, a CPI parou. E olha só, foram flagrados na época com remessas ilegais os políticos Jorge Bonhausen, José Serra, Sérgio Mota, já falecido, Ricardo Oliveira, que é operador das campanhas de FHC e do Serra, e até o jovem, na época, governador do Paraná, ex-governador Beto Richa. Paraná é o estado de quem? Não preciso falar, né? Paraná! Hoje, governador do Paraná, isso é em 2016, que remeteu $1 milhão. Quase todos eram da cúpula do governo FHC. Ainda falava, o doleiro Youssef foi preso e tornou-se delator pela primeira vez. Foi a primeira vez que o Youssef delatou e ficou livre depois. É desde o Banestado. Gente, até os doleiros são os mesmos. Vocês entendem isso? Até o doleiro é o mesmo. Ó. Os juízes são os mesmos, os procuradores são os mesmos, os políticos são os mesmos, os doleiros são os mesmos. O que mudou é só assim, a mídia, né? Que já era aquele ai. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não engana ninguém. E aí, a mídia promoveu o boicote depois que foram apresentados documentos de remessa ilegal de dinheiro pela Rede Globo, Editora Abril, RBS e Correio Brasiliense. Editora Abril, Grupo Veja, Rosângela Moro. Beleza. E aí vocês devem lembrar, quando Dario Messer, o doleiro dos doleiros, assim chamado, foi pego e ia começar a delatar, a Rede Record, em seu jornal, fez uma pequena reportagem falando na época do escândalo do Banestado e das contas CC5. Eu quero só mostrar para vocês verem o problema. Rede Record ainda na época trouxe isso daqui, ó, os valores das remessas que o Grupo Globo havia feito. Então, Globo Cabo SA, Globo Comunicações e Participações, você vê, ó, 676 milhões, 121 milhões, 85 milhões, tem várias remessas, vou mostrar para vocês. E, no total, o valor que a Globo é citada, como assim, teve enviado ao longo de todo esse tempo, foi de 1 bilhão, 646 milhões, 588 mil reais. Isso daí, naqueles cálculos corrigidos de inflação, dariam 2,5 bilhões de dólares. A gente tá falando de bilhão. Aqui não tá com o número completo, mas é bilhão mesmo, esse cálculo. Aguenta aí. E aí, isso daqui é um dos prints que você pode pegar se você for atrás desses volumes que o Celso III, o procurador da época do Banestado, fez. Você pode ver aqui, ó, Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná. E aqui dizia, ó,
Entre outros curiosos equívocos, destacam-se alguns grupos de comunicação. Na primeira versão, predominantemente no período de 1996 a 1998, a TV Globo apresentava remessas de R$ 1.617.242.837,88. Na segunda, mingou para R$ 85.600.000 e pouco. Nada autoriza supor que, no apontamento inicial, haja qualquer vício determinado pela intromissão do ex-governador Leonel Brizola. E a RBS, que também é do Grupo Globo, Zero Hora, igualmente. Antes, 181 milhões, depois 102 milhões. E o que é que tá falando isso daqui? Vou explicar para vocês. Ele tá falando que tem dois valores. Que dois valores são esses? Antes de eu explicar o valor, eu quero só mostrar aqui. Vocês abrem o documento, vocês vão ver, ó. Tem lá o índice, tudo que for do Grupo Globo. Globo SA, Globosat, Infoglobo, The Sky Shop, Globo LTDA, Editora Globo, Globo Cabo Participações, TV Globo de São Paulo, Telecine, Roberto Irineu Marinho. Todas são as coisas que vocês vão encontrar nos relatórios das contas CC5. E os relatórios são mais ou menos assim, ó. Você vê Grupo Globo, basicamente com CNPJ, datas, endereço, coisa, e você acha que o valor aqui em cima, o corte tá ruim, mas você vê, ó. 15 milhões, 97 milhões, 66 milhões, que foi o que a Record trouxe. E aí que vocês vão entender o pulo do gato. Aqui, ó, nesse segundo parágrafo, a gente vai explicar isso. O que diferencia o caso Banestado da Operação Lava Jato? O Ministério Público chegou a estranhar mudanças repentinas em dados enviados pelo governo FHC. Em um primeiro relatório, encaminhado para os investigadores, as remessas da TV Globo somavam o equivalente a 1,6 bilhão. Mas um novo documento, corrigido pelo Banco Central, chamou a atenção dos procuradores. O montante passou a ser de 85 milhões, redução de 95%. A RPS, e atualmente envolvido também no escândalo Zelotes, também foi beneficiada pela correção do BC e a remessa caiu de 181 milhões para 102 milhões. E o que é isso daí, esses números? Depois de um tempo, teve essa questão do Banestado, pelo menos parte das empresas, a Receita falou, não, vamos fazer uns acordos aqui, se não pagar o que vocês não pagaram, de imposto e tudo, a gente vai resolver. A Globo, inicialmente, deveria pagar imposto em cima de 1,6 bilhão. Só que aí, o Banco Central fez uma correção lá nas contas, e na verdade, a Globo só precisa pagar imposto em cima de 85 milhões. Entendeu isso? Assim, ó, se fosse para pagar um imposto que seja de 10%, a Globo teria que pagar 160 milhões de imposto. E aí, em vez de pagar em cima de 1,6, o cálculo depois foi refeito em cima de 85 milhões, que aí no máximo daria 8 milhões e meio. Vocês estão entendendo a coisa? Então a Globo deixou de pagar um montante imenso, nada aconteceu com ninguém, e na época, o juiz do caso do Banestado, um dos mais famosos, era o senhor Sérgio Moro. Diante de toda a atuação dele, gente, diante de toda a atuação dele, será que a Globo, às vezes, pode se sentir assim, endividada? Não, pô... Será que a Globo se sente endividada? Vocês estão entendendo o que eu vou falar, né? Eu não quero fazer muitas afirmações aqui, mas vocês estão pegando o fio da meada? Depois de tudo que aconteceu e não deu em nada, deu em pizza, e você vê que o ex-juiz tá ali, dando sopa, sabe? Crítico a Bolsonaro... Não dá vontade de pegar esse cara, botar no colo, dar um abraço, falar, Sérgio Moro, não chora não, cara. A gente vai lhe ajudar a se eleger, a gente não vai esquecer do escândalo do Banestado. Não vamos esquecer por tudo que o senhor já fez para conosco. A quebra do sigilo demonstrou que o Grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente das contas CC5. A editora Abril, a TVA, a Abril Vídeo da Amazônia, entre outras, movimentaram um total de 60 milhões no período. O SBT de Silvio Santos enviou 37,8 milhões. E aí dizia também nessa matéria coisa interessante. As mesmas construtoras acusadas de participar do esquema na Petrobras, investigadas pela Lava Jato, estrelavam as remessas via Banestado. A Odebrecht movimentou 658 milhões. Andrade Gutierrez, 108 milhões. OAS, 52 milhões. Pelas contas da Queiroz Gavão, passaram 27 milhões. Camargo Corrêa, outros 161. Olha tudo o que aconteceu, já vem lá desde a década de 90, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí você vê a Rosângela Moro fala, não, a Lava Jato nunca investigou coisa porque não faz nenhum sentido. A Petrobras iria montar um esquema, o Lula ia montar um esquema para favorecer a oposição. Rosângela, até o Delcídio Amaral falou que isso vem, os esquemas da Petrobras
vem desde a época do governo Itamar Franco, que é antes do FHC. E aí você vê, ó, nunca foi possível saber quais dessas contas eram e quais não eram regulares. E por que isso na época não conseguiu saber? Porque na época, o então diretor da Polícia Federal, Agílio Monteiro, determinou, porém, que Castilho voltasse ao Brasil, o delegado. E a desculpa é porque estava gastando demais, era $200 diário por dia e o governo não podia arcar. E, naquele momento, o Castilho estava chegando assim no faro de uma conta da Bacon Hill. E se descobriu que, sob esse guarda-chuva da Bacon Hill, emergiu uma subconta de nome sugestivo. Tucano. Tucano. Olha só, uma empresa americana, a Bacon Hill, tinha uma subconta que se chamava Tucano. E nesse momento o cara estava chegando lá, falou, volta, tá gastando dinheiro demais. Inclusive, quem fez uma pressãozinha aí na PF na época foi o ex-ministro de Lula, Márcio Tomás Bastos, fundador do IDDD, idealizador. O principal feito do IDDD foi ter aprovado a audiência de custódia no Brasil. Feito lobby para ser aprovada. Olha só como tudo vai se conectando, né? Tudo vai se conectando. E aí, ontem também, o Leonardo Coutinho soltou isso e tudo foi se juntando. Saiu um livro recentemente chamado A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. E ele falou, comprei o meu, e ele colocou 3 trechinhos desse livro que junta com tudo isso que a gente está falando e fala o seguinte, que Emílio Odebrecht passou a dedicar atenção especial aos donos de veículo de comunicação, anos atrás. Em especial, olha só, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho da Globo e os Frias da Folha de São Paulo. E aí falava, como parte da estratégia de aproximação do Emílio Odebrecht, ele passou a oferecer aos donos de jornais negócios que pouco lhe interessavam do ponto de vista financeiro, mas que ele achava que podiam trazer dividendos intangíveis, que você não podia tocar. Seguinte, Folha, ó, ele oferecia reformas, sabe, construções, que ele sabia que ele nunca ia receber esse dinheiro, até porque o pessoal ia pagar em publicidade, e cara, ele não ia gastar esse dinheiro em publicidade. Mas tem coisas intangíveis, sabe? Você vai ter aquela mídia amiga que passa a mão na cabeça, bota no colo, dá um abraço apertado, quente, quando você está triste e algum escândalo aparece contra a sua empresa. Aquela passada de pano marota, marotíssima. Aí você vê, ó, como a construção do novo parque gráfico da Folha em 1994. Desde quando já tem esses movimentos? Na época, $10 milhões. A Odebrecht sabia que teria dificuldade em gastar o dinheiro de publicidade que eu tô falando, e olha só, para Emílio era imperativo se aproximar dos donos de veículos de comunicação e passar a integrar a casta dos empresários formadores de opinião. E o establishment, que na cabeça dele desfrutava não só de prestígio como proteção, protege. Nessa época, Odebrecht construiu também o parque gráfico do jornal O Globo. Várias outras coisas, né? E olha só, muito tempo depois, em 2016, o Emílio Odebrecht mencionaria os aportes no depoimento à Lava Jato, que perguntaram o que ele pedia em troca. Aí perguntaram, mas Emílio, tu deu tanto dinheiro pra esse pessoal, tu queria o que em troca? Explica pra mim o que tu tá esperando, da Globo, da Folha, desse pessoal todo. Olha só, com um sorriso maroto e característico sotaque baiano, o empresário explicou o que dizia aos donos de jornais. Ele assim, ó, meu filho, você tem que me defender também. Eu não quero que você esteja tolhido de dar as informações, mas não explore as informações. Não quero que vocês deixem de dar a notícia. Eu só não quero que vocês fiquem explorando a notícia. É o seguinte, quer falar que teve um problema? Fala, mas acabou. Fala uma vez. Não fica criando narrativa, não fica, sabe, intensificando de forma massiva na mente popular que nós somos vilões. Você vê Lava Jato, Odebrecht, Moro, tudo o que vem acontecendo. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Quanto será que a Rede Globo pode já não ter, né? Se safado, sabe? Não tá feliz com diversas coisas que vem acontecendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E aí eu falei pra vocês, se lembra lá do Castilho falando que a PF hoje age assim de uma forma meio complicada e que todo esse pessoal já trabalhava junto há muitos e muitos anos, inclusive desde a questão do Banestado? Aí você vê, ó, quem é o diretor da PF, pivô da crise entre Moro e o Bolsonaro. O ex-diretor é próximo de Moro desde o caso Banestado. E aqui a gente está falando do Maurício Valeixo, do Valeixo. Quando Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, montou um time de assessores e auxiliares
com as pessoas da chamada República de Curitiba, policiais e outros investigadores com experiência no combate a crime organizado e corrupção. Valente fazia parte dessa equipe e foi alçado ao posto de diretor-geral. Aí você vê também que, olha só, o Igor Romário também foi alçado por Moro para Brasília e que vem atuando nos inquéritos do STF. O Alexandre de Moraes designou, e no dia que Moro saiu, Alexandre de Moraes soltou uma nota falando que estava proibido modificar as forças-tarefas do inquérito. Ou seja, o Igor Romário de Paula não podia sair. E o Igor Romário foi o cara que tinha passado pano, sabe, botado panos quentes naquelas coisas que rolou entre o Disney Rossetti e Alexandre de Moraes, das revelações prévias, informações de bastidores sobre a Almerta, que iria prender o Palocci. E você vê, ó, que o Igor Romário também atuou à frente das investigações do Banestado. Sérgio Moro anuncia primeiros nomes de sua equipe. Aí fala, ó, Érica Marena. Érica Marena, ela só vai lembrar, também participou das investigações sobre o Banco Banestado do Paraná. Atualmente, Érica Marena é superintendente da PF em Sergipe. Mais uma, ainda foi a que batizou o nome da Lava Jato. Érica Marena. E aí você vê, ó, durante o depoimento de Sérgio Moro, que ele foi dar contra Bolsonaro, quem estava lá no dia? Igor Romário de Paula e também a Érica Marena. Ambos estavam lá. E aí você vê, se lembra o quanto o Moro esperneou na questão do COAF? Inclusive a própria Rosângela Moro fala que a questão do COAF foi assim, muito importante na decisão dele deixar de compor o governo. Pois bem, durante a questão do COAF, quem estava lá? Quais foram as pessoas que o Moro colocou na frente do COAF? Você vê que tinha a Érica Marena, da época do Banestado, e também o Márcio Anselmo. E você vê que o Márcio Anselmo lá trabalhou no caso do Banestado. Também um delegado da Polícia Federal. Olha só como tudo vem se desenhando. Tudo vem se desenhando. Será que existe uma dívida de gratidão da Globo, o Sérgio Moro, e é por isso que a Rosângela ganhou espaço em todos os jornais da Globo? Mary Kay, o Globo, coisa do Grupo Abril, fora as repercussões, né, nas sucursões menores. Aqueles grupos são do Globo que só solta a notinha, Rosângela deu entrevista, aí dá um resuminho, como se fosse o antagonista. E aí, olha só, Jornal Nacional faz defesa de Moro diante de possível declaração de Tacla Duran contra a Lava Jato. Não basta ajudar a promover o livro da Rosângela. Sempre que Sérgio Moro está em posição de perigo, velar a Globo para dar aquele abraço, sabe, e protegê-lo. Tacla Duran. Quando você abre a matéria da própria revista Folha, eles falam o seguinte, ó. Acusado de ser operador financeiro do Odebrecht, Tacla Duran já disse que negociou propina ao também advogado Carlos Zucoloto, que foi sócio da Rosângela Moro em um escritório jurídico, para obter vantagens em seu acordo de delação premiada com a Lava Jato em 2016. Até mesmo o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, apareceu no telejornal para defender Moro. Oh, meu Deus, até Deltan foi defender o Moro. Quem iria esperar? Será que Deltan também estava no Banestado? Preciso responder? Acho que não, né? Rodrigo Tacla Duran. Precisamos falar dele de forma rápida e eu vou trazer o Celso 3, o procurador, que foi esquecido, foi escanteado, e tinha muitas revelações sobre a Banestado e ninguém quis falar. Teve a matéria também em junho, quando o Aras começou a se movimentar para reexaminar, sabe, a delação do Duran. E aí o Moro foi criticar, falando que era perseguição contra ele, o Deltan também, falando um monte de coisa. Matéria saiu à tarde, dia 20 de junho de 2020. Olha só. O procurador da República, o Celso 3, que atua em Novo Hamburgo, elogiou o procurador-geral da República, o Augusto Aras, por reexaminar o acordo de delação premiada no caso Rodrigo Tacla Duran. De acordo com o artigo, seja pela eventual corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa, certo mesmo é que a Lava Jato jamais poderia remanescer inerte ante a narrativa e apontamentos de Duran. E uma das coisas que ele falou em sua nota, quero só mostrar aqui, só para fazer um comentário de por que é tão absurda essa questão do Duran, o que Moro fez, os lavajatistas, e vocês vão entender quando esse pessoal fala que os lavajatistas têm alguns métodos que a própria lei não consegue entender. E o Celso 3 fala o seguinte, ó, que o Duran teve vitórias cujos precedentes não têm presença na rotina judiciária.
A Interpol, não é sei lá, o posto policial da esquina, sabe? A Interpol reconheceu a suspeição de Moro, invalidando a busca internacional do mandado de prisão por ele expedido, desmoralizando a justiça brasileira. A Interpol colocou Moro em suspeição, reconheceu que Moro era suspeito, que estava agindo de forma completamente estranhíssima. Então eu não botei aqui. O que foi? Por que esse negócio do Duran é tão estranho? O Celso 3, ele fala o seguinte, ó. Uma vez que você fecha uma delação, só tem dois caminhos para você. Primeiro o quê? Quando você faz uma delação, você tem que provar tudo o que você está falando. Você não pode só falar de boca e ficar por isso mesmo. Então você tem que apresentar provas. E caso você não apresente provas, cara, vai dar ruim para você. Traduzindo, a Lava Jato, ela só tinha duas opções diante da delação do Duran. Primeira opção, aceitar e colocar para andar. Eles não fizeram isso. Segunda opção, fala, cara, você não apresentou provas, isso aqui é calúnia, coisa, você mentiu, então a gente vai lhe denunciar por calúnia. Sabe, você mentiu para a corte, para o sistema judiciário brasileiro, então, por um ou para o outro, essa ou vai ser denunciação caluniosa, ou vai aceitar e vai colocar para andar. Esses são os dois caminhos. O que é que o Celso 3 fala que o Sérgio Moro... Quer dizer, o Sérgio Moro não, desculpa. Que os... na época foi realmente o Sérgio Moro, né? Mas de boa. Os lavajatistas fizeram, arquivaram. Eles arquivaram a delação. Gente, você não pode arquivar. Ou você vai dar prosseguimento, ou você vai processar o cara por denunciação caluniosa. Isso arquivaram. O Rodrigo Taca Duran fala que chegou a dar, se não me engano, quase 600 mil para o Marlos Arnes, segundo ele, dólares, que é um primo do Flávio Arnes, que também já foi vice-governador, ou atualmente é senador. A Rosângela Moro já chegou a trabalhar juntamente assim, com ele em Projeto das Paz. E também ele fala a questão do Zucoloto, que o Zucoloto que ofereceu aí um dinheiro, o Zucoloto era sócio da Rosângela. Vocês percebem como todo o cenário vem se juntando? E aí quando o Aras resolve trazer isso, o que é que a Globo fez? A Globo trouxe o Sérgio Moro, né, fazer uma defesa. Ainda levou o... Meu Deus do céu, o Deltan Dallagnol. Deltan, vem aqui, defende o Moro. Não podemos deixar, temos que proteger o Moro. Porque o Moro, né, a gente tem uma dívida de gratidão. Imagina se a gente tivesse que pagar 1,6 bilhão da época. Tô falando que foi o Sérgio Moro, mas... Tô falando que foi o Sérgio Moro que ajudou. Só tô falando o seguinte, vai que a Globo ache, né? Vai que a Globo na cabeça deles achem que talvez eles possam ter sido ajudados de alguma forma pelos lavatistas. Talvez, né? Nunca se sabe. Então tá só aqui fazendo suposições. Não estamos afirmando nada. Não estamos afirmando nada. E aí... No dia de ontem também, sobre o senhor Moro, quando eu digo que não tem como piorar, sai uma matéria do Intercept. Leandro de Moro fala o seguinte, ó. O juiz pulou a mesa. Olha o título. Moro trabalha para bilionário investigado em 3 continentes. O Benny Steinmetz, alvo da justiça na Suíça, Estados Unidos e Serra Leoa, recorreu ex-ministro para ganhar processo bilionário. Moro vai receber 750 mil só por um parecer, não precisa nem ir na justiça, só para dizer como é que eles vão se defender. E aí, olha só, olha o que a gente estava falando há mais de 5 dias atrás, olha eu falando de quem? O Sérgio Moro trabalhando pro Benjamin. Quem cantou a pedra? Ó Renatinho, Renato Giraldi, o biografado Fujão, fazendo um parecer para suspeito de lobby de minério e diamantes no continente africano. Quem será que faz o compliance do escritório Fujão? Kakai ou Dario Messer? O fato é que agora os lobistas lhe parecem bem. Gente, isso daí, cara. Pesquisa quem é o Benjamin. Pesquisa quem é o Benjamin. Aí você vai ver para quem Moro está trabalhando. E aí mesmo reportando da Intercept, né, agora que é chamada da Intercept, vocês veem, ó, Sérgio Moro está trabalhando para a defesa de um bilionário investigado por suspeitas de corromper governantes, lavar dinheiro, sonegar impostos, violar direitos humanos e leis ambientais. Moro não se justificou, afinal, são 750 mil no seu bolso, né? Esse é o seu Sérgio Moro, pelo menos é o que a Intercept vem afirmando. Moro, e você quer ser presidente em 2022, né? Combater a pauta de corrupção, né? Beleza. E aí, já aqui dando agora uma mudada de assunto, acho que vocês entenderam o que a gente tinha pra falar. Já entrando aqui nas eleições e vamos começar a adiantar. Eu tava no Intercept e vi lá se eles postaram alguma coisa nos últimos dias e tinha uma matéria interessante falando do Renova BR.
os 147 jovens eleitos a serviço das elites em 2020. Ele falava o seguinte, ó, a tão sonhada chapa Moro e Huck seria a grande representante do tipo de renovação que grupos como o Renova querem para a política. Eles erram aqui no diagnóstico depois, como eles botam, mas essa primeira parte está certa. Por quê? O Renova BR é uma associação suprapartidária, está acima dos partidos políticos. Os próprios jovens que fazem parte disso daí, muitas vezes eles não estão aliados aos partidos, estão aliados ao grupo. O próprio Intercept, por exemplo, aponta a Tabata Amaral falando que ela votou a favor da reforma da Previdência, enquanto o PDT e a esquerda eram contras. Então a Tabata ela tem mais compromisso com o Renova BR do que esses grupos. Por isso que Moro está se juntando com todo esse pessoal. E aí, a matéria trazia, olha só, para criar o Renova, o investidor, que é o Eduardo Mufarege, esse bonitão aqui no meio, contou com a ajuda de outros milionários também preocupados com os rumos da política brasileira. Empresários como Luciano Huck, Wolf Clabin, Abílio Diniz, olha o Abílio do Carrefour, olha o Abílio do Carrefour, o publicitário Nilson Guanes e o economista Armínio Fraga abraçaram o sonho de Mufarege. E olha quem tá aqui na foto, olha esse senhorzinho de óculos, sorrisão bonito, Paulo Artung, o principal articulador político de Luciano Huck, que tá tentando viabilizar a chapa com Flávio Dino, conversa com Rodolfo Rodrigues, se encontra com políticos, vai aqui, vai acolá, líder do Renova BR. Olha como são as coisas, né? Olha o Carrefour do seu Abílio, onde tava o Abílio, fundando, né? Colocando um dinheirinho aí no Renova BR. Vamos ver, né, como... vale a pena olhar, gente, os posicionamentos dos deputados do Renova BR nessa questão do Carrefour. A Tabata, que é de esquerda, o que ela tá falando? Ela não tá sendo uma crítica muito ferrenha não, viu? A Tabata podia estar criticando mais, Tabata. Você podia estar criticando mais o Carrefour. Você está deixando a desejar para a esquerda. Talvez é porque o Renova BR fale mais alto, né? E aí, mudando aqui também um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Sérgio Moro, Felipe Neto tinha vindo a público no dia 8 de novembro falar que nunca, sob nenhuma hipótese, sob qualquer circunstância, em qualquer universo, apoiaria um sujeito como Sérgio Moro para o que quer que seja nessa vida. E eu falei que era balela, porque uma das principais figuras políticas que o Felipe faz questão de divulgar em suas redes é a Ilona Zabó, aquela amiguíssima do Sérgio Moro. E aí agora só uma matéria que é o seguinte, ó, vou apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro em 2022. Qualquer coisa. Aí pergunta, ó, uma articulação está sendo construída por Luciano Huck e o juiz Sérgio Moro. E aí Moro fala, ó, e o Felipe Neto fala, porém vou apoiar qualquer coisa. Ou seja, até o Sérgio Moro já mudou de ideia. E uma coisa interessante, ele não perde a oportunidade de repetir da necessidade da criação de uma frente ampla de esquerda, o que se encaixa com o Renova BR, né? Uma grande frente ampla que engloba diversos partidos da direita liberal, direita democrática, né? Como DEM, MDB, PSDB e os partidão da esquerda. A esquerda é sempre acusada de não se unir. Foi apontada, inclusive, de ser responsável pela ascensão do bolsonarismo. Concorda com essa análise, Filipinho? Ele fala, não, a esquerda sim tem certa parte de culpa e tudo, a desunião. Ele fala o seguinte, ó, basta olharmos o que aconteceu no Rio de Janeiro nas eleições municipais, para entendermos o quanto a situação está problemática. PT, PDT e PSOL lançaram candidaturas próprias. Qual foi a conclusão? O Crivella passou para o segundo turno. E realmente, se o PT e o PDT se juntassem, esquece o PSOL, só esses dois se juntassem, eles já teriam ido para o segundo turno. A esquerda, a ganância aí, fizeram eles ficarem de fora. E aí, meus amiguinhos, o Paulo Eduardo Martins fala uma coisa que eu discordo só da última frase, ele fala o seguinte, ó, goste ou não, de Felipe Neto, é fato que ele teve competência para obter milhões de seguidores. Hoje, coloca todo o seu trabalho a serviço de Boulos e Manuela, comunistas que defendem regimes onde possíveis influências não têm uma vida fácil. É a melhor definição de um cara que não sabe o que está fazendo. Eu acho que ele sabe o que está fazendo. Eu não acho que ele está sendo utilizado. E aí você vê, ó, olha só. 23h59, meia-noite. Primeiro o Felipe Neto diz, ó, escrevam e me cobrem depois. Há uma estratégia, por parte dos políticos liberais e conservadores, de transformar a política em entretenimento. A ideia é atrair o jovem pela chacota, estardalhaço, bobajada, para depois colher os frutos de virar referência, e pode dar certo. O que é que o Felipe Neto estava fazendo? Olha só, live jogando Among Us com o Guilherme Boulos, e hoje vai ter aí live com a Manuela Dávila. Ele diz, ó, MBL está com raiva porque eu expus a estratégia de transformar política em entretenimento. Aí fazem montagem com meu tweet e print de minha live com Boulos. A diferença é que eu faço entretenimento, não sou político. Meu Deus do céu, o cara tá fazendo exatamente o que ele disse que ia falar. Ele tá querendo, não sei fazer o que, né? Ele não consegue nem entender o que ele mesmo disse.
cara se contradiz em menos de 2 semanas. E aí, olha só, a Manuela, atenção tripulantes, amanhã eu e Felipe vamos jogar Among Us. Quero ver como vou me sair nessa. Olha só como são as coisas. Tá vendo? Vocês estão vendo? A esquerda tá tentando chegar nos jovens a todo custo. E aí, falando da Tabata, olha só, após histórico de polêmicas com a esquerda, Tabata Amaral declara voto em Boulos e entra nos Trend Topics. E diz ó, que ela tem um histórico de polêmicas com a esquerda e já foi duramente criticada em episódios anteriores, como quando votou a favor da reforma da Previdência 2019. Em sua postagem de apoio a Boulos, ela afirma que é fundamental que a postura aberta ao diálogo, especialmente com quem pensa diferente que o PSOL vem demonstrando na campanha, se mantenha, né? Vamos criar uma frente ampla, que quem pensa diferente consiga se unir. E aí você vê, ó, tá aqui, ó, em tempos de polarização e ameaças autoritárias, vem todo aquele discurso chato. Porém, olha só, o posicionamento da Tabata dividiu opiniões. Houve quem elogiasse a decisão, como o youtuber Felipe Neto, mas parte dos apoiadores de Boulos que não gostou do apoio parlamentar. E tem um pessoal da esquerda, eu nem vou ler, eles estão falando, a Tabata fala isso, mas é de boca pra fora, ela não é realmente de esquerda. O cara até fala aqui, ó, seu discurso usa termos como gestão e responsabilidade fiscal que o liberalismo adora. A esquerdona não gosta. E é esse pessoal que Felipe Neto e a Tabata estão tentando, né, cativar. A esquerda renovada ainda tem um probleminha para resolver. E aqui, só rápida para dar, acredite se quiser, Alexandre Frota quer criar cota para a galera do arco-íris, sabe? Olha só, partidos políticos a manterem um percentual mínimo de 10% para candidaturas arco-íris, ao Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Já pensou se eu chegar lá e falar, não, eu sou arco-íris? Não, beleza, vai lá e coloca o arco-íris. É brincadeira isso, gente. É o tempo todo tentando dividir nossa sociedade. Gente, somos todos iguais. Somos todos iguais. Melhor do que propor isso, propõe candidatura avulsa. E tira o fundo partidário. Acabou, tá resolvido. Todo mundo pode se candidatar independente de partido. E aí, vale a pena comentar também sobre a eleição. Vejam só, né? Minha terra, Feira de Santana, me orgulhou muito. Mostrando aqui o Dani Pimentel, lá na cidade. Gente, 13.949 votos. E seu maridão, né? O Alberto Pimentel não conseguiu se eleger para vereador em Salvador. E aí, Dai? Como é que tá as coisas? Que depressão, hein, Dai? Tá vendo? Você não é maior que Bolsonaro, tentou aí bancar miserável. Todo mundo te conhece. 2022. Aproveita. Você realmente vai ter que voltar a dar aula, né? Professora Daiane Pimentel. Joyce teve 1 milhão de votos, São Paulo. 1 milhão. Foi a deputada federal mais votada da história. Agora teve 98 mil. E o Heitor Freire, que teve 97 mil no Ceará, agora em 2020, 21 mil. É o destino, né? É o destino. O povo brasileiro não tá mais besta. A memória não tá mais tão curta. O povo brasileiro tá um pouco relembrado. E aí, a mídia continua aquela narrativa de segunda onda. Olha só, luz amarela se acende entre as empresas aéreas com possibilidade de segunda onda. Aí diz que ela acendeu a luz, né? Mas depois diz que é uma queda pequena. Não vou ler a matéria, mas, gente, continuam todos os veículos de comunicação falando que vai ter uma segunda onda. Mas isso daqui, ó, todo mundo fica calado. Como, por exemplo, escolas de samba do Rio celebram o Dia da Consciência. Você sabe o que é, né? Dia da Consciência. Tá aí. Olha só. Todo mundo junto. Tô vendo um monte de gente sem máscara, viu? Comendo feijoada e dançando. Isso aí pode, né? Aglomeração. O próprio Carlos diz, né? Aglomeração do bem. Destruição de bens públicos e privadas do bem. Ameaça da democracia do bem. Tudo se repete diariamente sem o pio da oposição permitida e dos gargantas profundas. Dividindo para conquistar. Somos todos iguais. O intuito, qualquer um sabe. E a Jovem Pan noticia aqui que artistas pintam que vidas importam. Sabe, né, o que, é que eles querem falar? Mas dá pra ler aqui, ó, tá grande. Na Avenida Paulista. E aí vem o Bruno Covas em seu Instagram para falar, ó, ação apoiada pela Prefeitura de São Paulo em conjunto com a SET. Ele apoiou isso daqui. Vidas importam. É realmente vidas importam, mas ele botou de um grupo específico, né? A Cláudia que diz, ó, foi o prefeito. Olha lá o que o Bruno Covas está fazendo. E aí, só falando muito rápido sobre a questão de Bolsonaro no G20. Olha só, Jamil Chad, Bolsonaro deixa participando do G20 em choque ao tratar dos problemas aí, né, no Brasil. Delegações não esconderam constrangimento diante do discurso do presidente, sem sintonia com a realidade, disse uma delegação. Qual foi a delegação? Diz leitor, né, ninguém diz, é só narrativa. Aí veio o Nazabó. Não sei mais o que dizer a não ser, esse pesadelo precisa acabar.
Gente, o presidente só falou que ele é daltônico, ele não vê cores diferentes e ele acha que o Brasil é um país miscigenado, que todos os seres humanos importam e têm o mesmo valor perante a sociedade. Somos o único povo e tentem parar de nos dividir. E esse pessoal tá reclamando. Narrativa, né? É só a narrativa. Então, cara, mete isso aqui, ó. Delírio jornalístico. Delírio jornalístico. Só delírio, só delírio. E aí, sobre o G20 também, Bolsonaro aproveitou a situação para mais uma vez falar que a pandemia não pode servir de justificativa para ataques às liberdades individuais. Quem aqui reafirma é o Ernesto no seu tweet e fala, ó, Brasil levanta a bandeira da liberdade ao lado da unidade nacional, do crescimento econômico e do combate à epidemia da pandemia no principal fórum de chefes de Estado. E chegamos aqui ao final do vídeo só mostrando que dessa vez não foi a PRF, dessa vez foi a PF numa operação que pegou 430 quilos de farinha de trigo. 430 quilos. Gente, isso aí dá mais de 40 milhões. Fácil, fácil, mais de 40 milhões. É dinheiro, amigo. É dinheiro sendo pego, né? E por hoje é isso, meus amigos. Fico por aqui. Relembrando que o nosso canal de cortes já está no ar. Tô soltando sempre assim uns vídeos na madrugada, então assim, meia-noite, que é pra vocês terem um dia, né? Assiste depois. Assiste o vídeo todo, depois vai pro recorte. Quem quiser, acompanha. Tá aqui. Obrigado a todos vocês que se tornam membros, vocês estão tornando possíveis mais e mais mudanças no canal, incremento, né? Não só tô botando no meu bolso, vocês estão vendo aí, tô tentando melhorar cada dia, a gente mudou a capa. Teve gente que falou que reclamou do vermelho. Gente, o vermelho, querendo ou não, é a cor que ficou minha gravata, que meu amigo que fez naquela foto preto e branco. É pegando os amigos, pedindo pra ajudar, velho, que vai colar. É a marca que ficou no canal, galera. E vermelho é uma cor chamativa. Inclusive é a cor dos republicanos nos Estados Unidos. Não é só a cor do PT, vamos sequestrar pra gente. O vermelho vai ser a nossa cor agora. Não fiz a mudança, minha mãe me falou, não, tira aquele o Kim que tá com bigode, tá pensando que é de criança. Bota a tua foto aí, eu falei, beleza, mãe, beleza. Escuta a mãe sempre tá certa no final. E é isso. Vou deixar hoje esses carimbos que a gente vai usando, lá o link para vocês baixarem no Telegram. Quem quiser, tá aqui na descrição também, entra no Telegram, vai lá, vai estar tudo para baixar já em GIF, bonitinho, dá para usar no WhatsApp, dá onde vocês quiserem. Então por hoje é isso. Obrigado por estar até aqui, dá aquela curtida, por favor, se inscreve, dá o like, todas aquelas coisas que todo mundo fala e vejo vocês em breve. Muito obrigado, meus amigos, grande beijo e valeu!